Agora tá melhor, né? Dá para ouvir melhor. Que estranho, agora só tem a Viriane, né? Só tem eu. É Pessoal, porque, é porque caiu pra mim aqui. Eu acho que pra eles provavelmente deve ter acontecido isso também. entendi. Tô esperar o pessoal entrar, então, de novo. Então, tá bom, obrigada. De nada. Fazer o teste do chiado. Vamos ver de novo. Enquanto eles estão entrando, a gente já. Eles devem ter achado estranho. Mas cadê a professora que sumiu? Ai. Ana voltou. Beriane, agora tá com chiado de novo? Como que estamos de som? Não, pra mim tá bom agora. Tá. Então eu acho que tem que fazer isso. Eu tenho que ficar saindo, entrando, uma hora dá certo. Ai, ai. Então tá, jóia. Só vou colocar então de novo aqui, porque quando eu saí, a gente perdeu. Então, dali até as 22, tem o trabalhinho para entregar ali no AVA. Eu aproveitei e deixei para vocês também, no AVA, o material da aula de hoje já. Então, tem os slides. E também tem mais um material que é bacana sobre inspeção. Então, bem voltado assim para a parte de segurança do trabalho, vocês também podem estar dando uma olhadinha nisso. Sobre o trabalho individual da aula passada, ele pode ser entregue até hoje, né? E ainda não foram todos que entregaram, então ainda está até aqui está marcadinho que a data de entrega é até hoje às 23. Qualquer coisa, nesse intervalinho, quem quiser já pode dar uma olhadinha lá. Eu tinha colocado às 22, mas acho que ele deu mais uma horinha a mais. Então, vamos verificar aqui se vocês estão me ouvindo bem. Então, já dá para a gente iniciar a aula. Daqui a pouquinho acho que já entra mais o pessoal que saiu. Então, eu vou começar a compartilhar para vocês. Se alguém teve alguma dúvida, né, com relação ao trabalho, pode ficar à vontade para me perguntar também, que eu vou respondendo vocês, tá bom? E se por acaso estiver tranquilo, a gente vai conversando. A minha intenção é fazer com vocês 3 trabalhinhos para vocês estarem não precisando de muita nota na prova. Então, a prova com valor 7, né? E o trabalho agora com valor de 3 pontos. Eu vou fazer mais um, que é um pouquinho para vocês estarem pegando o jeitinho, né, da disciplina. E dali, no dia da próxima semana, hoje é dia 9, então vai ser no dia 16, a gente vai fazer uma revisão. Então, vou colocar aqui, dia 16 do 4. Vamos estar fazendo, então, uma revisão antes da prova. Outra coisa que me foi passada é que a prova provavelmente vai ser no estilo remoto. Então, vai ser assim mesmo, cada um na sua casa. Vocês vão estar acessando o AVA e dali lá vai ter a prova. Vocês vão clicar no item da prova e vão respondendo, tá bom? Então, não vai ter como me mandar por e-mail. Se alguém ainda tiver dúvida, como que faz para acessar o AVA, tentei colocar o trabalho, não deu certo, entre em contato comigo, me manda um e-mail que a gente vai fazendo junto qualquer coisa. Eu compartilho a minha tela, dali a gente verifica, porque senão no dia da prova, daí se vocês dizerem, não consigo postar, não tá dando certo, daí ele fica um pouco mais, até mais nervoso, né? De meu Deus, não tô conseguindo fazer essa prova. Mas, então, se vocês conseguirem fazer a entrega do trabalhinho, então, até hoje às 23 horas, colocar no AVA. Na hora de vocês responderem, é só vocês pegarem o documento e arrastar para dentro, ou copia e cola, como ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, só lembrando disso, que a prova vai ser, então, no dia 16 a gente vai ter a revisão, na outra semana, no dia 23, então, provavelmente vai ser a nossa prova
remota. Então, vai ser também assim pelo AVA, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela agora aqui para vocês. Vamos verificar se vocês conseguem ver ela. Só um minutinho que está carregando a tela. Que daí a gente já... Vamos aqui abrir a apresentação. Então, essa daqui depois eu vou comentar com vocês. Então, vocês conseguem ver. Conseguem ver a tela, né? Está carregando? Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, só relembrando um pouquinho, né? Que essa é a atividade, então, entregue até hoje. São 7 perguntas. É bem simples o que é o CIPA, qual que é a importância, como que é dimensionada, as atribuições, e tudo tem naquele documento mesmo que a gente colocou na aula passada. Então, vocês podem dar uma olhadinha. Quem ainda não entregou, corre que ainda dá tempo de fazer, tá bom? De qualquer maneira, a aula de hoje vai estar sendo gravada e os slides já estão lá disponíveis. Então, na aula anterior, a gente tinha comentado que existem normas regulamentadoras e cada uma delas vai falar de um assunto assim mais específico. Então, a gente tem tanto uma norma assim mais geral, que é a número 1, mas tem algumas delas ali no meio que são as que se destacam mais, porque é o que a gente sempre está falando, sempre está utilizando, que seria, então, a norma 4, que é da segurança do trabalho, a CIPA, que é o que a gente viu na aula anterior também, e a 6 do EPI. O 7 do PCMSO, então essas são as principais. Edificações, quem vai ver mais é o pessoal de construção civil, engenharia civil, então a gente não entra muito a fundo, inclusive hoje a gente vai falar um pouquinho dela ali, mas mais a título de conhecimento mesmo, para vocês saberem como que ela é, o que ela fala. Depois a gente tem a 9, que é da prevenção dos riscos, essa a gente fala bastante. Também daí pulamos agora, dentro da nossa área de química, a gente fala bastante da NR15, que é aquela que vai falar sobre insalubridade, a 16 da periculosidade, e a 17 e 18 a gente vai ter aula especial só para falar delas, porque a ergonomia está no dia a dia, então todas as profissões têm questão de ergonomia, de estar trabalhando tanto no escritório assim, sentadinho bem, que não vai doer as costas, que a altura da mesa tá boa, né? Inclusive, eles têm, às vezes, a necessidade do pé estar um pouquinho levantado, ele não ficar totalmente flutuando, vamos dizer assim, mas sem ficar encostado no chão, porque ele tem que ter esse equilíbrio. Além disso, quando a gente fala dentro do setor industrial, ou às vezes o pessoal que carrega muito peso, levanta e abaixa, nesses movimentos repetitivos podem sim trazer lesão na coluna. Então, a ergonomia também entra nessa parte de preocupação com eles. E a gente, que é da parte química, se vocês trabalharem no laboratório, né, às vezes sabe que vai dar uma canseira, às vezes fica muito tempo de pé, ou dependendo da atividade, às vezes que está no computador, escrevendo laudo, escrevendo relatório de alguma análise que vocês fizeram, também vão ter que sentar. Então, essa parte da ergonomia ela é importante para todos os cursos, né? A gente verifica também na 19, a NBR que vai falar sobre os explosivos, a 20 sobre os inflamáveis e assim por diante. Então, as principais para a gente, hoje a gente vai revisar um pouquinho mais a fundo, tá bom? Inclusive, a 23, que é relacionada a incêndios, e a 26, com a sinalização, a gente tem visto ao longo da disciplina, né? Igual a gente falou, não podemos misturar tais e tais produtos químicos, porque se eles juntam, pode dar uma explosão, pode ter uma reação, combustão, né? Incêndio. Então, a gente verifica que, querendo ou não, tem normas que é bem específicas, mas existem outras que é para todas, né? Então, quando a gente fala de edificações, caldeiras, aquaviário, portuário, já são mais específicas para determinadas áreas. Então, a gente comentou que existe 2 serviços, né? O CSMT, que são serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho, que cada empresa ela tem a sua própria característica de serviço especializado. Então, como o próprio nome diz, para ele ser especializado, ele está relacionado à medicina do trabalho. Então, tem os médicos, enfermeiros, os técnicos, que vão estar voltados com
com a parte da segurança do trabalho. E também, dentro de todas as empresas, é necessário ter a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes. Então, nada melhor do que os próprios funcionários que estão ali no dia a dia, fazendo as atividades, executando as ações, para saberem, por exemplo, o que é perigoso ou não para eles. Então, eles vão falar assim, olha, tá vendo essa máquina? Ela esquenta muito, tem o risco de explodir. Ou a outra vai falar assim, ó, esse equipamento aqui está soltando muita fumaça. Não está sendo bom porque ela está liberando uns gases que começam a arder o olho, começa a coçar o rosto, a gente fica vermelho. Então, opa, o próprio funcionário é aquele melhor termômetro para indicar quando tem alguma coisa errada. Por isso que dentro da CIPA, dessa comissão interna, sempre vai ter alguns funcionários, mas também um deles que vai ser eleito para estar representando o interesse dos funcionários. Então, dentro da CIPA, a gente tem também os carros-chefes, tem gente, né, da mais alta hierarquia, mas também tem o pessoal que é chamado assim como se fosse chão de fábrica, que são os funcionários que também estão ali dentro da indústria. Então, esses dois caminham juntos em prol de evitar os acidentes. Então, eles passam as informações e também a parte mais superior, vamos dizer assim, dos cargos administrativos vai informar, então vamos cuidar disso, vamos trocar o maquinário, vamos abrir mais ventilação, não vamos mais trabalhar com esse produto químico porque ele está dando coceira nos funcionários e quem está sofrendo com algum dano vai poder fazer exames médicos. Então, essa CIPA ela é interessante justamente por isso, porque antes o trabalhador não tinha direito a nada. Ele ficava lá sofrendo, ele se submetia a condições ruins de trabalho, sem poder reclamar, sem poder falar nada, porque ele tinha medo de perder o emprego, ele tem medo de que não tenha o sustento para a família dele, às vezes na família dele só ele trabalha. Então, todas essas questões foram pesando, e isso depois de um determinado tempo, a gente viu que foram então criadas essas normas justamente para proteger tanto o trabalhador quanto o empregador. Então, os dois têm essa proteção de terem, então, a possibilidade de fazer uma comissão e estarem conversando. Então, os funcionários podem ter a liberdade de conversar sobre o que está incomodando, o que não está bacana, o que eles estão sentindo ao longo do tempo. Por exemplo, estou fazendo muito esse trabalho repetitivo, está me dando dor no ombro, então está dando uma lesão de esforço repetitivo. O que eu vou fazer? Vou levar, então, isso até os cargos mais altos ou até o responsável para que ele possa estar me ajudando. Às vezes, o simples fato de fazer um rodízio entre os trabalhadores já ajuda com que eles, então, evitem ficar sempre fazendo o mesmo trabalho. E quando a gente começa a fazer uma coisa muito repetitiva, faz no automático e, querendo ou não, você perde um pouco a atenção. E quando você perde a atenção, o risco para dar um acidente é mais rápido ainda. Então, a gente viu que existem essas duas normas de preocupação. E dentro, então, do serviço especializado, a gente tem a parte medicinal, então, dos médicos e enfermeiros, como a enfermeira do trabalho, o auxiliar de enfermagem, o próprio médico do trabalho. Então, dentro das empresas, ou eles têm um contato do SAMU para rapidamente chamar em caso de algum acidente, chamam o médico para poder prestar socorros. Mas, como o próprio nome diz, não é só medicina, também é segurança do trabalho. Então, para isso, dentro dessa equipe, dentro desse serviço especializado, a gente tem o técnico de segurança do trabalho ou até mesmo o engenheiro de segurança do trabalho. É comum o pessoal fazer especializações, então eles fazem primeiro uma graduação em engenharia, graduação em química, graduação em vários outros temas, e além disso, depois da graduação, faz uma especialização em engenharia e segurança do trabalho, só segurança do trabalho. Isso é bacana porque aumenta as atribuições, que seriam as atividades que vocês podem executar, e então também permite que você, dentro de uma empresa, ainda ocupe um espaço maior. Então, você tem mais liberdade de poder atuar em diferentes áreas. Você não vai só na sua graduação, mas tem uma especialização a mais. Então, é bacana. Inclusive, existem muitas pessoas que já trabalham em determinadas empresas e que depois acabam fazendo a pós junto com o serviço, né, às vezes no período noturno, quando trabalha de manhã e de tarde, e daí então eles fazem essa especialização para poder então mostrar lá para o chefe, falar que eles têm essa especialização e que podem estar atuando também
dentro desse ramo ali de segurança do trabalho na empresa. Então, é uma coisa muito interessante de vocês verem. Eu não sei se vocês têm interesse depois de seguir estudando, especialização, mestrado, doutorado, mas caso tenham, um carro-chefe bem interessante é a parte de segurança do trabalho. Ela realmente é um diferencial. Inclusive, numa das empresas que eu trabalhava, tinha um engenheiro ambiental e ele ficou responsável pela CIPA ali dentro, porque ele tinha uma pós em segurança do trabalho. Então, ali como ele aumentou um pouco mais o cargo dele, justamente porque ele tinha essa especialização a mais. Então, dentro dessa campanha de prevenir os acidentes, é muito comum, cada empresa que vocês forem, notem assim que logo na entrada tem a primeira fachada dentro das indústrias, já aparece lá, estamos trabalhando há tanto dia sem acidentes, o nosso recorde é tanto. Então, é legal quando você vê uns recordes bem elevados, o pessoal fica muito tempo sem ter nenhum acidente de trabalho, mas é claro que às vezes acontece alguma situação e eles têm que zerar esse placar e falar, poxa, teve um acidente hoje, a gente vai ter que começar de novo, caminhar e evitar esse problema. Mas, ao mesmo tempo, embaixo tem escrito assim, nosso recorde é tantos dias sem. Então, fica aquele pensamento, bom, a gente já conseguiu ficar 60 dias sem nenhum acidente. Então, vamos lutar para chegar no 61, chegar no 62 e ir batendo as nossas metas. Então, isso é interessante, porque dali o funcionário também já fica com a atenção, opa, então teve um acidente, o que será que aconteceu? Né? Então, daí também traz uma preocupação dos próprios funcionários ali de ver o que será que houve, né, que o pessoal teve um acidente, o que a gente vai fazer para evitar esse problema e o que eu vou fazer para que esse erro que o outro meu colega acabou fazendo eu não venha cometer também. Então, é legal essa parte de estarem sempre sinalizando os acidentes. Então, mas por que é obrigatório instituir o CIPA? E quem que é obrigatório instituir o CIPA? Então, as empresas que são privadas, públicas, uma sociedade de economia mista, órgão de administração, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas. Então, no caso, quando a gente tem muitas pessoas e também empresas privadas com um grande número de funcionários, eles já começam a ter que instituir a CIPA, que é essa comissão interna para prevenir dos acidentes. E eles têm que manter em regular funcionamento. Então, é aquilo, periodiciosamente, né, de maneira periódica, eles têm que ficar fazendo análise e poder fazer aquela gestão, auditoria com todos os outros funcionários, marcar um dia onde vai ter reuniões, para que os próprios funcionários possam falar o que está tendo de errado, onde que eles estão sentindo dor, o que está incomodando, o que está bom ou não, para ir arrumando essa situação. Então, é justamente com esse foco, prevenir do acidente. Igual diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, para evitar um problema maior, todo mundo já conversa entre si para saber quais são os possíveis acidentes e riscos que eles estão sofrendo. Então, nisso a gente fechou a aula passada, que dentro da segurança e saúde a gente tem, então, essa questão de ter a higiene e ter o trabalho. Então, tem a segurança do trabalho, mas tem também a necessidade da higiene dentro também do trabalho, que é o que a gente comentou. Tem que estar um ambiente limpo, bem iluminado, com boas condições. Se existe emissão de gases, tem que ter ventilação, né? Então, tem que evitar todo tipo de risco, o máximo que for possível, isso você garante a saúde dos funcionários. Então, hoje, na aula 5, a gente vai falar um pouquinho mais com relação à parte da inspeção, sinalização e os equipamentos de segurança. A gente já viu alguns equipamentos de segurança, como os EPIs, os EPCs, que são tanto equipamentos de proteção individual como proteção coletiva, e também a gente já viu alguma coisinha a respeito da sinalização. Então, a gente verificou essa parte de também estar informando quando existe algum perigo, algum risco químico, físico, biológico, se tem grande dimensão, pouca dimensão. A gente verificou no caso de ter também a informação sobre o risco de explosivos, aonde que tem inflamáveis, corrosivos. Então, essa parte da sinalização é importante também. Outro ponto que às vezes tem que ter informação é, por exemplo, ó, esse ambiente aqui tem um piso escorregadio, então todos os funcionários que vão caminhar por essa área têm que tomar cuidado para evitar quedas. Então, essa parte da sinalização é importante de sempre estar sendo discutida.
Mas antes disso, a gente vai ver a parte da inspeção, que seria aquele cuidado, então, que eles têm de verificar se está tudo, então, seguro, de maneira adequada, né? Fazer esse trabalho de fazer a inspeção. O que é isso? De estar lá, então, todos os dias, ou de uma maneira rotineira, verificando se os riscos estão iminentes, se foi consertado o que o pessoal falou que estava dando problema. Então, é importante a gente verificar essa questão. Agora, o que seria a definição de inspeção? Atividade que busca identificar as condições de planta, de procedimentos das operações que podem causar os acidentes. Então, confirma se os processos de operação e manutenção são propostos nos projetos e normas padrão, identificando situações de maior risco. Então, dentro dessa inspeção, você vai verificar se está tendo ou não, identificando também quais seriam as fontes de risco. O objetivo da inspeção é detectar os problemas e as situações que podem trazer algum dano, tanto físico para a empresa, como também lesão e problemas de saúde para os trabalhadores. Então, é aquela questão que a gente falou. É importante para o dono da empresa evitar que a empresa dele, por exemplo, corra um risco de incêndio, corra um risco de algum funcionário dele sofrer danos à saúde, né? E o que acontece? Se esse funcionário sofrer um determinado dano, ele vai ter que ser afastado, a empresa vai ter que contratar outra pessoa, e nisso vai um processo, um tempo para ele treinar, para que essa nova pessoa consiga fazer as atividades. Além disso, existe a questão do próprio interesse, né, dos outros funcionários, dos outros trabalhadores, quando eles notam que teve algum deles que sofreu um acidente, fica todo mundo meio assustado, então a própria produtividade já é reduzida também, então é importante sempre verificar, fazer essa inspeção antes de acontecer algum dano, tanto ao patrimônio físico quanto à saúde dos trabalhadores. Além disso, serve também como objetivo de avaliar situações que são potencialmente geradoras dos riscos, de acordo com as atividades. Então, junto com os funcionários, dentro da CIPA, faz a inspeção para verificar onde que tem o risco, o que pode ser feito para evitar esse problema. Então, dentro dos elementos que são importantes na inspeção, a gente define as seguintes fontes e atividades que a gente precisa saber. Primeiro, o que eu vou inspecionar? Eu vou inspecionar a indústria inteira? Eu vou falar só do escritório? Eu vou verificar apenas a linha de produção? Eu vou ver um almoxarifado? No caso de vocês, eu vou num laboratório? Mas tudo bem, você vai no laboratório, vai também no almoxarifado para ver os produtos químicos. Então, primeira coisa que tem que fazer, aonde que a gente vai? Segundo, quem que vai ser o responsável? Normalmente é um membro da CIPA, dessa comissão interna, mas também pode ser um engenheiro, um técnico, um tecnólogo, que pode ir lá se responsabilizar, tanto em uma pessoa quanto em mais pessoas em grupo, para poder fazer essa inspeção, para ver se está tudo seguro, se está tudo adequado. Às vezes o pessoal no começo começa a obedecer certinho, deixa tudo organizado, depois passa um tempo, vai deixando uma coisa aqui, outra ali. Então a inspeção é importante de ser analisada. Foi encontrado tal objeto fora do lugar. Ou, olha, tinha material inflamável perto do bico de Bilsen, onde faz a parte, né, de você acender o fogo ali para fazer as reações que precisam de uma temperatura mais elevada. Então, imagine o risco que tinha desse determinado problema, né? Então, eles já deixam de sobreaviso. Outro ponto também é o intervalo entre uma inspeção a outra. É importante você saber se você vai fazer uma vez na semana, uma vez por mês, uma vez, né, a cada 6 meses. O melhor, igual eu comentei com vocês, é você não deixar só uma vez por ano, porque vai passando o tempo, o pessoal vai esquecendo. Além disso, é importante você ter um formulário para registrar esses dados e normalmente, né, hoje em dia não fica só no papel, passa-se para o computador, deixa um arquivo organizado para verificar até ter fácil acesso. Por exemplo, no dia tal foi feita a inspeção, o que viram? Eles viram que, por exemplo, tinham os funcionários lá sem equipamento de proteção, tinha uns lixos no canto da fábrica, tinha material inflamável perto da onde corria um risco, tinha fios desencapados que podia trazer um curto no circuito elétrico. Então, e agora? Foi resolvido esses problemas? Então, ele já vai nessa próxima inspeção, naqueles pontos específicos que teve algum problema, e ele já resolve, olha, o fio desencapado foi corrigido, agora o lixo saiu daquele ponto, mas encontrei um lixo num outro ponto, que dali, se alguém vai passar ali com o carrinho
né, do processo produtivo lá da indústria pode sofrer acidente. Então, isso é importante de sempre estar sendo analisado. Mas a nossa inspeção, ela pode ser dividida em vários tipos. Então, quais seriam elas? Primeiro, uma inspeção geral com o checklist, que seria igual dessa figurinha aqui do lado. Você põe os pontos, os tópicos e vai marcando sim ou não. O lixo foi retirado? Sim ou não? Todo mundo está com as EPIs? Sim ou não? Vai colocando essas informações. Um outro tipo de inspeção é a inspeção de rotina. Então, esse caso já pode ser uma rotina diária, semanal, mensal. E a gente vai ver daqui a pouquinho também cada uma delas separadamente. Mas o próprio nome já entrega como que eles são. Então, essa rotina é alguma coisa que ele sempre vai estar fazendo e vai sempre estar analisando se está tudo de maneira correta. A outra inspeção é periódica, então aqui já é um tempinho um pouquinho maior, são períodos, né? Não é aquela coisa rotineira de sempre. Periódica é de tempos em tempos, então o que diminui aqui? A frequência com que ela é feita. A outra é uma inspeção especial, quando eles sabem, por exemplo, de determinado problema e vão em específico em algum determinado ponto. Uma inspeção eventual, né? Às vezes um funcionário reclamou daquele determinado problema, então vamos todo mundo verificar se realmente teve isso. Ou um funcionário se machucou naquilo, será que sempre acontece isso ou não? Então, de maneira eventual, vai ser analisada. Nosso outro tipo de inspeção seria a oficial, então ele é registrado também certinho. Vamos ver cada uma delas então. Primeiro, a do checklist, que é aquela lá dos quadradinhos, você faz uma listagem e vai marcando sim ou não, se está tudo ok. Então, primeiro, inspeção na área geograficamente distinta ou em toda a área da empresa. Então, é importante você saber, eu vou só num ponto ou eu vou ver tudo? Se você vai ver tudo, então já também demanda um tempo maior, você vai demorar mais para fazer essa inspeção. Se for só para ir lá no laboratório ver, um dia você consegue. Agora, se for para ver a indústria inteira, às vezes é uma semana, e existem casos que, dependendo do tamanho da indústria ou da empresa, você vai precisar ficar muito mais tempo fazendo essa inspeção. Então, é importante verificar isso. Porque às vezes, vou ficar uma semana vendo isso, mas e o meu serviço também, né? O outro serviço, a parte que normalmente eu faço, será que não vai atrapalhar? Eu vou colocar outra pessoa no meu lugar enquanto eu faço isso? Então, é importante verificar isso também, tá bom? Outro ponto, vistoriar de modo geral todos os aspectos da segurança e da higiene do trabalho. É feita uma listagem, igual eu comentei com vocês, esse checklist, por isso que tem esse nome mesmo, o que você vai analisar. E normalmente quem realiza são os membros da CIPA, dessa Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, e também o serviço especializado dos serviços tanto de medicina quanto de trabalho. Então, médicos, enfermeiros, às vezes existem coisas que você nem percebe que aquilo poderia ser um problema. Mas o médico já sabe de antemão, ó, isso daqui não pode acontecer desse jeito, porque corre um risco para você. Ou o próprio funcionário, né, da CIPA, ele já pode conversar ali do lado. Falar assim, não, mas isso sempre tem, ou isso aconteceu só agora, esse funcionário é esse que só que deixou o lixo ali, normalmente isso não acontece. Então, é importante sempre estar encaminhando junto para verificar. Então, a CIPA, que é a Comissão Interna, e o CESMT, que seria o Serviço Especializado. Como que então agora é a inspeção de rotina, igual eu vinculei com vocês? É aquela que acontece de uma maneira mais periódica, mais rápida. Então ela é feita dia a dia por todos os profissionais, tanto de segurança quanto de saúde. Eles querem verificar os problemas logo no início da jornada do trabalho. Então não vou esperar no final do dia, né, para ver se tem algum problema, algum risco. Eu já vou logo que eu chego, verificar se está tudo ok, se a empresa está boa, se não tem nenhum problema. Quanto antes você verificar, fizer essa inspeção, menores problemas você vai ter ao longo do tempo. Esse tipo de inspeção, ele é realizado com supervisores, trabalhadores comuns em suas funções e também com o pessoal de manutenção. Então, ele vai verificar se os seus equipamentos estão funcionando de maneira adequada, se a temperatura está boa, se está tendo ventilação. Então, de maneira rotineira, do dia a dia, é sendo visto. Então, por exemplo, o que mais eu posso olhar no dia a dia? Se o pessoal está ou não usando EPI, né? E é todo EPI, não é só, por exemplo, ele está com o fio lá do protetor auricular solto. Isso não é a utilização correta do EPI, né? Ou, por exemplo, não, ele nem estava com o capacete, ele colocou lá um boné,
só para disfarçar que estava com alguma coisa. Mas o boné não vai proteger a cabeça dele caso caia alguma coisa, né? Então, esse tipo de falta de uso de EPI também é anotado ali nessa inspeção de rotina. Outra questão que é sempre vista, uniforme. O pessoal está uniformizado? Está com a roupa certa, adequada, sapato. Às vezes o sapato que eles têm que estar tem que ter aquela biqueira de proteção, porque se cair alguma coisa no pé, pelo menos o pé está protegido. Além disso, é verificado se foi retirada a proteção da máquina. Às vezes tem um funcionário lá que aquilo estava protegendo e tira, porque está me atrapalhando. E às vezes era uma forma de proteger ele, né? Também é sempre verificada a questão de ordem e limpeza. Então, isso também é sempre analisado para ver se o pessoal está em condições boas de higiene e segurança do trabalho. Então, o nosso próximo ponto agora seria a inspeção periódica. Então, nessa inspeção periódica, a gente vê agora uma frequência um pouquinho menor, porque demora mais para ela estar acontecendo. Então, enquanto a rotineira era ali no dia a dia, agora a periódica vai acontecer de tempos em tempos. Então, é escolhida uma data e um local previamente definidos, então fica todo mundo preparado. Dia 15, todo mundo vai passar pela inspeção. Então, você já faz aquela combinação que todo dia 15 vai ser feito isso. Esse cronograma também vai indicar os locais e de quanto em quanto tempo elas vão estar acontecendo. Então, como eu falei para vocês, são regulares também. Pode acontecer durante a semana, pode acontecer mensalmente, bimestralmente, que seria a cada 2 meses, trimestralmente, a cada 3 meses, semestralmente e assim por diante. Mas a partir de 6 meses, 1 ano, quando demora muito para fazer a inspeção, né? Se às vezes no dia a dia já começa a coisa a ficar fora do lugar, imagine se você esperar 1 ano para ver se arrumou. Então, aquilo ali fica até inviável para a segurança, né? Não faz nem sentido você esperar muito tempo para fazer uma inspeção. E o objetivo é dar atenção às condições de segurança dentro dos vários setores da empresa. Então, apontar os riscos, o que está tendo de desgaste, fadiga, ferramenta. Vai dar uma olhadinha lá, olha, esse equipamento está ruim, ou esse reagente está vencido. Então, é sempre importante verificar diversas condições, o que está sofrendo corrosão, o que está ruim. Então, de acordo com os materiais, eles são vistos ao longo do tempo. Outros exemplos, equipamento de segurança, se não está com desgaste, os hidrantes e as mangueiras de incêndio. É muito importante sempre ficar verificando de tempos em tempos quando que vai ter a data de vencimento, porque depois acontece uma inspeção, né? Acontece alguma vistoria e o pessoal vai ter como? Não vai ter nem como se justificar que aquele extintor estava vencido, porque dali ele nem vai poder ser utilizado, né? O nosso próximo ponto seria no caso da inspeção especial. Nessa, ela já acontece em caráter extraordinário, como o próprio nome diz, não é uma coisa comum. Então, ela é especial, ela não acontece sempre. E ela acontece quando é verificado indício de algum problema, né? Então, você precisa ver mais a fundo. O funcionário reclamou que aquele ruído machucou o ouvido dele, ele teve uma perda de audição. Ou o funcionário reclamou que teve vazamento e ardeu o olho dele e ele está com a visão embaçada até hoje. Opa, então não é uma coisa comum, alguma coisa aconteceu. Então eles vão ter que fazer uma inspeção especial, ir lá no equipamento e verificar, não, realmente está vazando, ou não está emitindo um barulho estranho. E com isso fazer a troca e evitar que outros funcionários, outros colaboradores também sofram algum dano. Tem que ter um conhecimento e também aparelhos especializados, então eu não vou fazer medição de vazamento de gás, né, sem antes realmente ver se está mesmo tendo esse vazamento. Então, como que eu vou saber? Tem que ir, às vezes, um técnico especializado naquela máquina para ver o que está acontecendo e, se for possível, já faz o conserto também. Ou, pelo menos, faz um orçamento de quanto aquilo que vai custar, depois é levado aos superiores para verificar se é possível fazer o conserto daquele equipamento. Além disso, é uma inspeção especial verificar a questão de manutenção elétrica, questões de manutenção civil, seja por firmas, né, empreiteiras ou não. Então, há outro tipo de inspeção comum também, é a inspeção eventual. Olha só o nome. Então, é um evento, não é sempre que acontece, não é periódico,
né? Nesse caso, ela é dirigida a certos equipamentos. Então, é sabido, por exemplo, que alguns equipamentos, eles às vezes têm que ser calibrados, de novo. E a gente, na parte da química, acaba verificando muito essa questão sobre a necessidade de equilibrar os equipamentos. Então, precisa ver também detalhes das instalações, operações, está tudo certo. Se você verificar que o teu equipamento não está equilibrado, ele vai dar resultados inadequados e com isso vai te trazer, então, falsos negativos. O teu relatório vai te apresentar uma coisa que não é verdadeira, né? E depois vai estar lá assinado por você, e depois que você vai descobrir, porque o equipamento não estava calibrado. Estava, então, na época de fazer uma inspeção eventual nele e arrumar essa condição. Então, esse é um outro tipo de inspeção. Então, nesse caso, ele não tem nem dia, nem horário pré-determinado, e simplesmente ele vai acontecer de uma maneira esporádica, assim, não é datado, não tem, por exemplo, todo dia 15 vai acontecer, é um evento, como o próprio nome diz, ele é eventual. Nessa inspeção, você pode ter também informações que normalmente você não conseguiria numa inspeção de rotina, então no dia a dia você não vê, então você pode ir mais a fundo em determinado equipamento, em determinada instalação, né? Não vai ser só aquela passada do olho, não, você vai lá direto, não, quero ver se esse equipamento está bom ou não. O próximo ponto tais informações podem ser suficientes para a adoção de algumas novas medidas operacionais. O que é isso? Necessidade de mudar o equipamento, necessidade de colocar mais janelas para ter mais ventilação, questão disciplinar, então o funcionário não está obedecendo, não está usando EPI, tem que chamar ele, falar que se ele não está obedecendo, ele acaba perdendo os direitos dele em caso de eventuais danos. Então, ele tem que estar ciente que tem que usar o equipamento que estava ali no contrato de serviço com ele. O outro ponto também é questões administrativas e tudo isso relacionado com a segurança do trabalho. Nosso último ponto seria agora com relação a um tipo de inspeção chamada de inspeção oficial. Nesse caso, ela já é realizada por oficiais. Então, quem que vai lá? Ministério do Trabalho e do Emprego, o Corpo de Bombeiros, né? Então, eles vão ali específico para ver casos, por exemplo, de incêndio, para verificar as condições de trabalho, se o pessoal está trabalhando em condições boas, adequadas, de segurança, de higiene. Então, como o nome diz, inspeção oficial. Nesse caso, é óbvio que eles não vão sempre falar para vocês, dia tal, eu vou lá fazer a inspeção. Porque se fizer isso, eles vão tentar arrumar e colocar uma situação diferente do que normalmente é comum. Então, existem casos, sim, que essas inspeções oficiais chegam de surpresa. E daí fica todo mundo assustado, né? Dependendo se eles não tiverem feito tudo de maneira correta, se o ambiente não está limpo, se ele não está usando o equipamento de proteção. Então, tudo isso gera um alerta, porque pode gerar indenizações, multas, né? A empresa pode até mesmo sofrer determinado caso de mandarem ela fechar, porque as condições estão inadequadas. Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado também. O serviço de segurança e saúde ocupacional, ele tem que estar preparado para atender esses agentes. Então, tem que estar o quê? Com os documentos em dia, extintor em dia, toda a área tem que estar limpa, né? Todo mundo uniformizado, com os equipamentos de proteção, tudo bem organizado, os equipamentos funcionando de maneira adequada, né? Então, também ele tem que colocar os livrinhos lá, mostrando, tivemos reunião da CIPA tal dia, né? Fizemos a entrega dos EPIs aqui, todos os funcionários estão usando, os EPIs foram verificados, eles estão com boa qualidade, tudo que estava desgastado, com algum problema, foi trocado por novos. Então, tudo isso é importante de ter. Além disso, eles têm que ter os laudos médicos também, daqueles funcionários que, igual eu comentei com vocês, eles fazem exames quando entram, quando saem, fazem exames periódicos. Então, a cada ano, todo mês de março lá, por exemplo, fulano vai ter que fazer os exames médicos. Então, eles têm também tudo isso organizado numa pasta, mostrando, nossos funcionários fazem exames periódicos, então mostrando que o atestado da saúde ocupacional deles está em dia. Tá bom? Então, aqui entra a parte das NBRs ligado à construção civil, por exemplo. Dentro da construção civil, a gente tem normas com relação às edificações,
transporte, movimentação, armazenagem, manuseio dos materiais. Eu deixei aqui em negrito para vocês, porque ela vale não só para construção civil, mas vale também para a parte de química, que seria a NR12, que é relacionada à segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então, engenheiro civil, engenheiro mecânico, químicos, todo mundo mexe com maquinário. Então, todos acabam tendo que se atentar para a NR12. Outras condições, a NR18, só que ela está relacionada à construção, a 21 a céu aberto, que não é o caso dos laboratórios, né? Então, ela não entra nessa parte aqui. Em alguns casos, dentro da construção civil, ainda tem a segurança e saúde ocupacional na mineração, tá bom? Que seria a NR22. Então, vamos falar da 12, que seria mais comum para nós, né? Dentro da parte da química. Então, equipamentos tem que estar com arranjo físico e instalações adequadas, sem fiação elétrica solta, tudo bem organizado, né? Além disso, tem que estar com as instalações e os dispositivos elétricos em dia, dispositivo de partida, acionamento e parada também. Então, opa, está acontecendo um acidente, você tem que ter aquele botãozinho vermelho que você aperta lá e a máquina para de funcionar como medida de segurança. Eu não sei se vocês viram, às vezes na academia mesmo, a esteira, ela tem um botãozinho vermelho lá, que, por exemplo, se você está correndo, meu Deus, eu vou cair, você aperta aquele botãozinho vermelho, a esteira para. Mesma coisa para determinados maquinários, ainda mais se ele corre o risco de dar um acidente. Então, tem uns com as lâminas girando e que vai cortando. Se você não tiver como até um dispositivo ali, um botãozinho que você aperta e vai quebrar, vai parar aquele maquinário, corre o risco do acidente ficar maior ainda. Então, serve como um acionamento, então, e parada. Outro ponto também é a questão do sistema de segurança, os dispositivos de parada de emergência, que a gente acabou de comentar, e os meios de acesso permanentes e os componentes pressurizados. Tá bom? Então, aqui são várias partes com relação aos maquinários e equipamentos, e tanto do funcionamento dele, quanto relacionado aos transportes desses materiais. Então, quem que vai carregar, quem vai comprar um equipamento novo, quem que vai fazer essa carga, ou que vai levar ela para o caminhão, por exemplo. Então, isso também entra dentro do quesito de segurança das máquinas e equipamentos. Às vezes, a indústria que a gente está falando, ela produz carro, por exemplo. Então, vai ter que alguém estar ali responsável com essa parte de transportar os carros até os caminhões, até o pátio. Então, isso também entra como uma preocupação de segurança do trabalho, tá bom? Também verifica-se aspectos ergonômicos, que foi o que a gente comentou. Equipamentos muito pesados, o pessoal não pode pegar de qualquer jeito, senão vai se abaixar, na hora de subir, trava as costas, vai machucar, dá uma dormência no braço, ou pode deslocar. Então, tudo é muito complexo nessa questão. Mexer com máquinas tem que verificar os aspectos ergonômicos, além de outros riscos adicionais que podem ser vistos, dependendo do tipo de material. Então, esse equipamento, ele tem lá uma lâmina que pode cortar, então esse é um risco a mais. Além do equipamento ser pesado, ele tem uma lâmina, então ele já tem 2 riscos que você pode estar sofrendo com ele. Outra questão dentro dos maquinários é porque ele precisa sempre verificar manutenção, inspeção, preparação, ajuste. Se ele está com algum problema, fazer os reparos também. Então, as maquinários e os equipamentos entram nessa parte. É preciso também, muitas vezes, colocar placas de sinalização e também placas de contenção para evitar que aquele maquinário saia do lugar, mas que ele fique ali naquele determinado ponto seguro. Então, é colocado sinalização onde tem algum risco, para o pessoal saber, por exemplo, que aqui é altas temperaturas, ou aqui faz emissão de gases. Então, o pessoal tem que olhar aquilo e já saber o que vai ter cada equipamento, a sua própria peculiaridade. Também é importante a gente ter procedimentos de trabalho e segurança, então, anotado do lado do equipamento, onde ligar, onde desligar, se der algum problema, o que fazer, tá bom? Então, tem que ter essa parte também. Além de projeto, fabricação, importação, venda, locação, leilão, cessão, qualquer parte de você estar expondo ou estar utilizando equipamento também entra nisso. E, querendo ou não, sempre é necessário que algum dos funcionários tenha capacitação de mexer naquele maquinário. Alguém tem que entender aquilo, a não ser em casos muito específicos, que daí ele estragou, você vai ter que contratar alguém mais técnico dessa área.
existem casos de, às vezes, comprar alguns equipamentos lá da Alemanha e dar algum problema e você ter que chamar um técnico para viajar, vir lá do exterior para arrumar aquele determinado equipamento. Ah, mas quem que mexia com isso? Ah, era o João que mexia, mas o João só sabe ligar, desligar, ele aprendeu aqui a programar, mas a arrumar mesmo o equipamento é só um técnico especializado. Então, existem casos assim que daí tem que ligar, chamar o técnico, às vezes ele não está no exterior, ele pode estar ali na cidade mesmo, mas é cobrado um valor adicional para ele arrumar aquele determinado maquinário ou equipamento. E outros requisitos também de segurança entram dentro dessa NR12. Agora uma parte mais interessante para a gente, né? Por isso que eu trouxe para vocês. Eu não queria trazer só uma coisa de outras áreas, mas mais específicos para vocês, né? Para nós, que é dentro agora da área da química. Então, quais seriam as NRs que mais chamam a atenção, as mais comuns? Então, primeiro, seria a NR6, que fala dos equipamentos de proteção individual, né? Lembrando que também, no nosso caso, o equipamento de proteção coletiva, como aqueles exaustores, as capelas, onde você vai mexer com produto químico, também é importante. O que a gente viu também na aula passada? O chuveiro, no caso de caiu, respingou algum produto químico no seu jaleco ou no rosto, igual eu comentei com vocês, uma gotinha de ácido que pula para o olho, você tem que ter fácil acesso àquele chuveiro de segurança, que daí já seria um equipamento de proteção coletiva, porque você vai lá, corre, lava o olho, lava o corpo, e assim você fica sem o risco de se acidentar mais. Dependendo do ácido, ele caiu no jaleco, ele vai furando, daí de repente está furando a roupa mesmo, e daí já vai cair na pele. Então, você não quer que isso aconteça. Então, aconteceu um determinado acidente, rapidamente você já tem que conseguir sair de lá e arrumar a situação. Outra NR importante para a gente é a NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que a gente falou que é o mais comum, né, que todos têm. O PPRA, que seria os programas de prevenção dos riscos ambientais. Então, vamos arrumar aqui também essa parte do português aqui, ambientais. Não se preocupem que depois eu dou uma arrumadinha lá no documento que está no AVA também. A NR15, que fala sobre as atividades e as operações insalubres. Então, está exposto a altas temperaturas, está exposto a um som muito alto, ou você está exposto a determinados gases, determinados materiais perigosos, tóxicos, inflamáveis. Então, tudo isso é uma condição de operação insalubre. Como a gente comentou, às vezes vem um adicional ainda no salário porque você está se submetendo a esse tipo de serviço. Então, não é só questões perigosas, também a parte de quem mexe com parte de eletricidade também vira uma operação insalubre porque ele corre o risco de levar um choque, tá mexendo uma alta tensão, então ele já tem uma periculosidade que pode estar sendo verificada. Além disso, dentro da área química, a gente tem uma condição muito especial, que é com relação à NR25, que fala sobre os resíduos industriais. Então, nos resíduos industriais, a gente verifica que eles são um dos mais importantes e mais discutidos de todos. Por quê? Se você não deixar o teu resíduo industrial destinado de uma maneira adequada, no caso aqui da gente, a gente manda os resíduos industriais para a Essências, né? Então, na Essências, ela é um aterro especializado para os resíduos químicos, né? Se a gente falar do aterro tipo da Estre, também, que dali já seria mais para os resíduos comuns. Então, dentro de uma indústria, a gente tem esses dois tipos de resíduos. Os resíduos comuns, mas também tem aqueles resíduos industriais que você não pode lançar no solo de qualquer maneira. Eles pedem várias informações, o volume que é produzido, o que ele tem de resíduo, né? Quais são as características, justamente para evitar que ele faça um encontro com resíduo de uma outra indústria e daí reaja, né? Ou seja, reativo, inflamável, explosivo. Então, também tem que tomar esse cuidado. A outra NR importante, também que é verificada em todas, mas também para nós, que é a questão da sinalização de segurança. Então, essas NRs todas, elas estão na portaria 3.214 de 1978, tá bom? Então, a primeira lá,
A NR6, com os equipamentos de proteção individual, que a gente tem o bonequinho utilizando todos eles. Tem o capacete, o protetor auricular, o óculos, né? No caso, às vezes usa a máscara. Tem as botas especiais, no nosso caso, sapato fechado já é possível, né? Luvas, se você vai mexer em determinado reagente, ou você faz uma misturinha lá que ele precisou colocar no cadinho, precisou fazer análise de sólidos. Então, tudo isso você não vai poder tirar de dentro da estufa ou da mufla o material muito quente. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar as luvas de proteção e dali com uma pinça, ainda retirar aquele material e tomar cuidado para não se queimar. Então, essa NR, ela coloca todos os EPIs que as empresas são obrigadas a fornecer aos empregados. Então, ele tem que fornecer esses equipamentos de proteção para dar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Então, aqui eu trouxe para vocês a famosa figurinha das EPIs. Então, protetor auricular, tanto o que engaxa quanto o formato de concha, o cinto para quem anda, né, em determinadas alturas para evitar a queda, óculos, luvas, capacete. Então, todas essas são também vistas como medidas de equipamentos de proteção. A gente vê também que o próprio jaleco é um equipamento de proteção individual, porque faz, então, com que o funcionário, a pessoa, né, que está trabalhando no laboratório, fique com uma vestimenta mais segura no caso de vazar alguma coisa, pingar, ela está protegida. E também existem casos de precisar da touca árabe, o respirador, máscaras mais específicas. Lembra que a gente falou que existem máscaras para vários tipos e da mesma forma a luva. Então, não é só dar uma luva qualquer, você tem que saber que aquela luva não vai reagir com o material que você está usando. Então, a luvinha normal, que é aquela de látex, né? Ela pode ser boa para alguns, muito corrosiva, ela não vai aguentar. Então, dali você vai estar com uma luva, não vai adiantar nada, porque vai furar a luva e já vai estar em contato com a tua pele. Então, é importante verificar isso, qual que é o tipo de material que você vai estar trabalhando, manipulando, e assim garantir a tua proteção. Aqui a gente tem a questão das medidas de proteção coletiva, igual eu falei para vocês. A parte da estufa, a parte da mufla, né? Então, eles são importantes de você estar sempre com uma proteção também com relação à temperatura. Então, o pessoal põe uma sinalização lá e fala altas temperaturas, não chegue perto. Ou, por exemplo, aqui tem luvas, né? Materiais que mexem com parte radioativa, riscos biológicos, tem os próprios lixinhos especiais. Mas quando a gente fala em prevenção coletiva, entra também a questão dos sinalizadores, das placas, né, das faixas, que também servem de proteção. E a outro ponto que eu comento muito com vocês, e que cada vez que vocês forem num laboratório de química vocês vão ver, seriam as capelas, que é justamente por ter um exaustor ali em cima, elas evitam, então, que os gases tóxicos, eles venham reagir, né, e você venha estar respirando aquele ar. Então, você já vai manipular lá dentro. É muito interessante que você tem a capelinha, você fecha o vidro ainda e só fica com a mãozinha lá, com luva, né, com óculos de segurança, com máscara, se ele for muito volátil, né, liberar muitos gases, e dali com a mãozinha ali você vai manipulando o exaustor ligado para aqueles gases saírem, né? Então é importante você sempre estar verificando essa questão de proteção coletiva e individual, tá bom? A próxima NR é a NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nesse caso, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação desse plano de controle, né? Então, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, com isso é para evitar, né, qualquer tipo de problema e prevenir a saúde dos trabalhadores. Depois disso, a gente tem a NR9, que é o PPRA, que é aquele programa para prevenir os riscos ambientais. Vamos arrumar aqui também que tem um I na frente do A. Deixa eu só verificar se alguém escreveu alguma coisinha aqui. Professor, esse trabalho, são aquelas perguntas que estão disponíveis no AVA? Isso, Cauã, isso mesmo. Esse mesmo, é para até hoje. Tá bom? Então, vamos voltar lá para nossa norma. NR
9. Então, é aquele programa de prevenção dos riscos ambientais. Então, a gente verificou aqui também a necessidade de verificar esse programa de prevenção dos riscos ambientais como a questão do PPRA. Então, a gente tem aqui a questão de antecipar determinado problema. Então, se tem um risco, você verifica antes, reconhece o risco, avalia e, por último, controla ele. Então, esse programa ele vem trabalhar justamente nessas principais funções. Mas eu trouxe para vocês aqui uma forma mais ampla de ver. Lembra que a gente tinha os tipos de riscos, né? Riscos químicos, físicos, biológicos, os ergonômicos ou de acidentes e mecânicos. Lembrando, então, que o risco químico era na coloração vermelha, o físico verde, biológicos marrom, né? Nesse caso ele está meio cinzinha, mas é marrom, ergonômicos para os amarelos e os acidentes para o azul. Então, a gente verifica aqui que ele pode ser elevado, então eles colocam uma bolinha maior, médio, uma bolinha menor, e pequenininho, um risco pequeno, vai diminuindo, então, a dimensão da bolinha. Então, aqui, quais os tipos de riscos químicos que eu tenho? Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas e neblinas. No caso dos riscos físicos, a gente tem os ruídos, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Então, a gente verifica nesse caso como existem vários tipos de riscos físicos. O próximo seriam os riscos biológicos, esse é a mais fácil da gente verificar. São aqueles, então, que têm a questão de micro-organismos. Então, para isso, a gente verifica a questão de estar sempre tendo essa indicação em marrom, falando que existe um risco de fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários. Então, tanto em laboratórios que mexem com a parte microbiológica, como também em laboratórios que mexem com a parte da vacinação, que está comum agora, né? Então, a gente precisa verificar essa questão de estar sempre indicando os tipos de problemas, os tipos de riscos que você está tendo, deixando claro sobre essa situação. A gente tem o próximo tipo de risco, que seria o risco ergonômico. O risco ergonômico, ele é na coloração amarela. Ele é, então, para a parte de levantamento e transporte manual do peso, repetitividade, o ritmo excessivo. Então, eu estou fazendo aquela mesma movimentação sempre. O que eu preciso? Avisar o meu superior para que ele esteja, então, fazendo uma alternância. Então, esse funcionário hoje trabalhou nesse equipamento, daqui no outro dia ou daqui a 2 dias, troca esse funcionário para evitar. O próximo ponto é os riscos de acidente, né? Os riscos acidentais ou mecânicos. Então, nesse caso, eles têm a coloração azul. Também pode ser grande, médio ou pequeno. E dali você pode colocar o arranjo, que pode ser um arranjo físico, a iluminação. A gente pode colocar incêndio, risco de explosão, o risco de eletricidade, então de levar algum choque, algum curto-circuito. Então, é importante você colocar sempre esse tipo de informação, qual que é o problema, não só colocar a cor, existe um risco, mas qual deles que é? Fica mais fácil de você estar indicando. Tá bom? O próximo ponto aqui é para mostrar para vocês como a gente tem esses 2 tipos de programas. O programa do PPRA, que seria então aquele de prevenir os riscos de acidente, e o médico de segurança ocupacional. Então, a gente tem aqui a questão do PPRA, que é a questão de higiene ocupacional, os riscos físicos, químicos e biológicos e a segurança do trabalho. E dentro do PCMSO, seriam aqueles exames que eu comentei para vocês. Adimensional, quando ele entra, demissional, quando ele sai. Mas também tem um periódico ao longo do tempo, que é sempre visto em todas as questões.
Então, a gente vê também a questão, mudei de função, agora eu não estou mais trabalhando nisso, eu estou num outro tipo de setor, então eu tenho que também verificar minha saúde. Por exemplo, eu poderia estar num setor que estava sujeito a emissões de gases e agora eu vou num outro que ele está sujeito a emissões de muito ruído. Então, eu mudei de setor, mudou totalmente a minha condição de trabalho. Então, meus novos exames também têm que verificar essa questão. Se agora eu me preocupava só com os meus pulmões, porque eu respirava um ar, né, que era contaminado, agora eu tenho que tomar cuidado agora também com meus ouvidos, porque eu estou num ambiente mais ruidoso. Então, esse tipo de exame, ele sempre vai ser feito. Normalmente, quando a gente tem os funcionários dentro do mesmo setor, eles vão fazer os mesmos tipos de exame. Então, fazem exame de sangue, fazem exame para verificar audição, estresse, então, é sempre verificado esse tipo de exame, mas alguns são mais específicos, então, dependendo da função e dependendo do setor que ele está. Então, a gente tem aqui a ANR15, que ela está relacionada às atividades de operações insalubres. Então, nesse caso, é aquilo que eu comentei com vocês, são condições inadequadas onde ele pode ficar doente ao longo do tempo. Existem determinados problemas que a gente pode estar verificando esses problemas tanto rápido, de maneira aguda, como também pode ter alguns problemas e danos que você vai vendo ao longo do tempo, que é o que a gente falou. Ele vai respirando aquele ar, ele nem imagina que ele está se contaminando, mas passou lá uns 10 anos, começou a fazer efeito. Começou a dar uma tosse seca, começou uma falta de ar. Então, era uma condição insalubre que ele estava ali sofrendo e ele nem imaginava. Nesse caso aqui do lado da figurinha, vocês podem ver que está, por exemplo, emitindo o gás e ele nem estava sentindo nenhum problema. Agora, depois, lá para frente, de algum tempo, começa a perder peso, problema nos pulmões, né? Às vezes aquele ar ele vai trazendo outros tipos de danos para a saúde, então precisa ver todas essas condições de insalubridade. Então, dentro da NR15, ela fala assim que a norma vai descrever e definir os diversos anexos às atividades, operações, agentes insalubres e os limites de tolerância, definindo as situações que está dentro do ambiente do trabalhador. Então, cada trabalhador vai verificar um tipo de condição insalubre diferente. Então, se ele mexe com produtos químicos que são muito voláteis, que liberam muitos gases, não tem por que ele ter uma insalubridade, por exemplo, de risco de choques, né, com a parte de eletricidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que tem que ver mesmo a atividade que ele está fazendo e, em cima dela, poder estar colocando a insalubridade, estar fazendo os exames de saúde bem mais específicos. E agora a NR25, que é aquela que todos nós vamos estar vendo, trabalhando em empresas, trabalhando em indústrias, são os resíduos industriais. Quando a gente fala dos resíduos químicos, a gente viu que tem que tomar muito cuidado. Você não pode misturar, não pode jogar na pia. Já teve muitos casos do pessoal em laboratório, fez alguma análise lá, fez uma experiência, jogou na pia, estragou o encanamento, trouxe vazamento em todos os lugares. Então, olha só como é um tipo de problema, né? Já existiam outros, assim, que juntam os resíduos diferentes, eles são reativos entre si, explode, traz, né, uma confusão, ou libera muito gás, faz espuma, ou em casos piores ainda, inflamáveis, causam incêndios. Então, quando a gente fala de resíduo industrial, você tem que ter bem claro e escrito, assim, quais são os resíduos, quais são os problemas deles, como que deve ser a forma de armazenamento, o que pode misturar ou não com o outro, cuidando da saúde, né, das pessoas, mas também evitando danos locais, né, para o próprio local onde você está trabalhando, para a própria empresa. O nosso próximo ponto é a NR26, que é o que a gente já tem falado bastante também nas aulas anteriores, e que vai falar agora um pouquinho, que é a sinalização da segurança. Então, a gente viu dentro do equipamento de proteção coletiva placas, faixas, né, indicando, então, locais onde a pessoa tem que ter uma atenção com relação à segurança. Então, a gente tem a padronização de cores que vão ser utilizadas, e também, além das cores, dos riscos, que é o que a gente viu lá, risco vermelho para risco químico, né, e assim por diante, a gente tem também a classificação, a necessidade de ter uma rotulação, uma rotulagem
preventiva, e dentro de cada produto químico que vocês tiverem, tem que ter uma fichinha do lado falando quais são seus dados de segurança do produto químico, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, sinalização por pictogramas, que igual a gente viu, se é comburente, ele pega um pouco de fogo, se ele é inflamável, pega muito fogo, se ele é explosivo, se ele é corrosivo, se é tóxico, irritante. Então, irritante é aquilo, arde o olho, coça o nariz, a boca seca, fica vermelha, então aquela sensação ruim. A classificação dos riscos foi o que a gente acabou de ver também, que é a coloração. Então, os riscos físicos, verdinho, os químicos, vermelho, os biológicos, marrom, né? Aqui parece um alaranjado, mas a gente tem também os riscos ergonômicos, que são marcados em amarelo, ou os riscos de acidentes em azul. Então, aqui tem um mapa de risco, feito num CIPA, bem clarinho. Ó, vermelho é risco químico, azul mecânico, marrom biológico, amarelo ergonômico e o verde físico. Então, de acordo com o setor que você entra, às vezes perto da porta mesmo, já vai ter essas bolinhas e vai estar lá pintado, com tamanho também. Vai ter uma legenda do lado para a pessoa saber do que está se tratando, mas se ela está dentro do laboratório, então o risco químico vai aparecer. Se ela está dentro dos maquinários, dentro de um setor onde tem muitos equipamentos, tem os riscos mecânicos. Né? Dentro da parte mais administrativa, não vai mexer com produtos químicos, né? Ela vai ter um risco do quê? Da cadeira, da forma como ela senta, do escritório. Então, dentro de uma parte mais administrativa, a gente já vê um risco amarelinho, que é o risco ergonômico. E também a classificação dos resíduos. Lembra que a gente viu esse aqui na aula anterior, e esse daqui também é importante de vocês estarem vendo. Vai ter na prova uma legendinha assim também, vai ter os números, vai ter essa classificação, então não se preocupem de falar, meu Deus do céu, não lembro se o número 3 era perigoso ou não. Tem uma legenda, mas vocês vão ter que completar. Então, assim, ó, ele verificou que ele é inflamável abaixo de 94 graus. Então, daí vocês vão lá. Qual que é o número que ele tem? Ó? Abaixo de 90 graus tem que ser número 2. Então, vai colocar lá, 2, vermelho, inflamável. Posso colocar para vocês que ele é levemente perigoso. Então, em questão ao risco da saúde, ele é número 1. Ele coloca 1 aqui. Com relação à reatividade, se ele é explosivo, reação química, instável ao calor, passa uma informação, vocês colocam o númerozinho ali, tá bom? E embaixo, na parte branca, é aquela questão de riscos mais específicos. Então, se não pode usar água, ele tem um W de water, né? Que é água em inglês, com um risquinho dizendo, ó, não misture com água, é perigoso. Se ele tem o símbolozinho do radioativo, ou óxido de oxidante, ácido de ácido, álquido de alcalino, que é básico, né? O contrário de ácido. Cor, quando ele for corrosivo, tóxico, quando for tóxico. E se aparecer uma caveirinha, dali ele é venenoso, tá bom? Então, tem essa classificação e ela é importante de estar em todos os produtos químicos. Então, a gente viu que tem aquela ficha, né? A FISP, ficha de informações sobre os produtos. Você tem que ter uma pastinha, né? Fácil acesso, que ela vai indicar lá qual que é o tipo, qual que é o nome do produto, vai ter lá essa tabelinha dela informando todas as informações. Então, olha, 3 se ele é inflamável, o amarelo se ele é reativo, o azul que dano ele traz para a saúde, e nesse caso ele não tem nenhuma característica específica. Mas ele fala tudo, a natureza dele, qual que é o CAS, que é o código, o que acontece em questão de primeiros socorros, então se você respirou, se caiu na pele, se caiu no olho, se engoliu, e o que deve fazer para evitar, certo? Então, tem várias informações dele. Então, você já vai lá, vai ver qual que material você mexeu. Ah, mexeu com etilbenzeno. Então, eu vou lá na pastinha, procuro etilbenzeno e já vou fazer os primeiros socorros de acordo com as informações que foi dada ali. O próximo ponto é a inspeção dentro da área química. Então, o que é isso? É você verificar e analisar na área química o que você tem para ser cuidado. Então, quando a gente fala dessa questão de reatividade, de armazenamento, né, é sempre aconselhável que você tenha uma licença de operação junto ao órgão ambiental. Então, você tem que atender à legislação para armazenar os produtos químicos. É o que a gente falou. Se cair um que é muito reativo com o outro perto, vai dar um problema maior. Então, o que você faz? Você sabe que eles são problemáticos de misturar, vai cada um ficar
num extremo. Então, quando a gente está falando sobre a armazenagem dos produtos, a gente tem que verificar vários aspectos. Um deles seria a questão do sistema de ventilação, como a gente falou. Essa questão de ventilação, ela é muito importante, porque a gente precisa ter essa informação de colocar dentro do seu local janelas, ventiladores, exaustores, porque dependendo do produto químico, ele pode estar emitindo muitos gases, então você tem que tomar esse cuidado. Vai mexer com ele? Vai mexer dentro da capela. Então, é importante de você colocar essas informações logo de cara. Eu vou ter o quê? Vou ter esse tipo de produto dentro do meu almoxarifado? Eu vou ter que ser sistema de ventilação. Tenho que ter sinalização correta. Tenho que também disponibilizar para os meus funcionários os EPIs e os EPCs. Então, que seria a questão de colocarem equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva, tá bom? E o nosso próximo ponto é verificar também dentro da questão de armazenamento. Então, a área administrativa tem que ser separado da área técnica e da técnica da área da armazenagem. Então, você não pode misturar o computador onde você vai escrever os laudos com a área onde você faz as análises e com a área onde que está todos os produtos químicos, tá bom? Então, tem que deixar separadinho cada um desses setores, evitando, imagina você está mexendo lá com o produto químico, cai dentro do teu relatório ou cai no computador, sabe? Então, para evitar qualquer tipo de problema, é bom ter bem separado cada um deles. Então, a gente coloca ali que, além disso, as outras informações com relação a armazenamento é as seguintes: que ele seja construído em pelo menos uma das paredes voltadas para o exterior. Então, por que isso? Porque no caso de precisar ventilar, você tem que liberar o ar, né, daquele local onde teve um vazamento. Então, você vai fazer o quê? Vai abrir a janela. Então, para abrir a janela, não pode ser um lugar fechado, enclausurado, que se você abrir, não vai ter efeito nenhum, vai ficar só dentro do prédio. Então, você tem que colocar muros, né? E pelo menos um deles, a parede tem que estar ligado ao exterior, justamente para isso, para que você possa abrir a janela e ventilar. O outro ponto, possuir janelas na parede voltada, além de que tenha uma porta para acesso do corpo de bombeiros. Então, misturou, teve um acidente, caiu, é preciso, então, vocês saberem que eu vou ter que ligar, acionar o corpo de bombeiros, ainda mais quando teve caso de explosões, em casos também de ter inflamabilidade, então, incêndios, tudo, você vai precisar fazer isso. Vai precisar tomar o cuidado de chamar o corpo de bombeiro, caso haja essa necessidade. Nosso próximo ponto deve ter uma saída de emergência. Tá bom? E essa saída de emergência, ela tem que estar bem sinalizada, porque na hora do desespero, a pessoa nem pensa muito, o que ela fica, ela dá um nervoso, explodiu, tá pegando fogo, ela quer sair correndo. Então, às vezes ela até se perde, para onde que eu vou, tem que ter a plaquinha de sinalização para estar indicando aonde que ela tem que estar indo. O nosso próximo ponto do almoxarifado, com relação aos armazenamentos, é que tem que ter esse sistema de exaustão ou ventilação, que é justamente retirar aquele ar que está ali e jogar para fora, ainda mais quando a gente está trabalhando com vapores e poluentes mais pesados. O outro ponto é refrigeração ambiental, caso a temperatura passe de 38 graus Celsius, então muito quente, tem alguns produtos químicos que vão ficar mais voláteis, vão liberar mais gases e fica mais perigoso. Então tem que tomar cuidado com isso também. O outro ponto é a gente verificar a questão da iluminação. Então, a iluminação tem que ser feita de lâmpadas à prova de explosão. Se você está lá com lâmpadas que vão estar reativas, no caso de ter algum vazamento, elas podem explodir. Então, isso é mais perigoso ainda, porque daí vai voar caco para todo mundo. Tem que ter o quê? Os extintores, com borrifadores e vasos de areia. Então, tudo disponível. Começou a pegar fogo rapidinho, você já vai conseguir, com o extintor ou com o vaso de areia, cessar esse fogo. Então, tem que ter isso também, essa informação, esse cuidado.
E também as prateleiras têm que estar espaçadas. Então, com trave no limite frontal para evitar a queda dos frascos. Então, às vezes, alguém fechou a porta com muita força, deu uma vibração, daí os frascos mexeram um pouquinho. Se algum foi um pouquinho para frente, corre o risco dele cair e quebrar. Então, tem que ter esses espaços entre eles, porque caso eles balancem, não vai bater no outro e não vai ter queda. E tem que ter essa trave na frente, né? Essa trave frontal, para evitar que esse frasco caia com tudo. Também, quando tem casos de ter cilindros de gases, você tem que armazenar em locais específicos. Então, gases é muito complicado, é muito perigoso, porque se você colocar locais que estão com essa condição de estarem sem esse armazenamento adequado, os gases eles estão ali pressurizados dentro dos cilindros, né? Dependendo da condição, aumentou a temperatura, vibração, choque, aquilo lá pode explodir. Então, o local tem que ser como? Tem que ser uma área coberta, sem paredes e bem ventilado, justamente porque se ele explodir, ele não vai ficar caindo, né, para fora, né? E também tem que ter a ventilação, justamente para evitar com que aqueles gases que estão no ar venham te prejudicar. A rede elétrica tem que estar com uma inspeção periódica, então você não pode estar com tubulação, com a parte da fiação exposta. Outro ponto, você tem que também estar com cilindros armazenados na posição vertical e amarrados com corrente, então evitando com que eles caiam para o lado, certo? Então você deixa ele ali bem preparadinho, separado, e tem que verificar a compatibilidade, o que eu falei para vocês, não ponha dois que são incompatíveis um perto do outro, porque acidente pode acontecer, mas vamos pensar, nossa, mas por que você não evitou isso? Então tem que saber o que você vai colocar do lado um do outro. O que são, então, agora as propriedades dos produtos químicos? Então, o que eu tenho que saber? O ponto de fusão, de ebulição, a temperatura que ele inflama, quanto que ele volatiza, se libera muitos gases ou não, qual que é o limite da explosividade dele. Outro ponto, a resistência ao choque, influência da luz, a solubilidade dos solventes, se eu for estar utilizando eles, se é viscoso, se é denso. Por que isso? Porque na hora que ele cai e ele vaza, dependendo se ele for mais viscoso, ele vai demorar mais. Agora, se ele for muito líquido, ele caiu, pronto, já escorre rápido para o meio. Então, isso é importante também de você estar vendo se ele é realmente um material que vai vazar de maneira rápida quando ele cair ou se ele vai demorar um pouquinho mais. Nesse tempo dele demorar um pouquinho mais, você consegue, às vezes, ter uma barreira de contenção, evitando com que ele vá um pouquinho mais para frente. O nosso próximo a gente verifica aqui a questão dos produtos que têm a possibilidade de sofrerem em explosões, gases tóxicos, inflamáveis. Então, para isso, você tem que tomar com todos os tipos de atividade. Não é só armazenar, mas quando eu faço o transporte, quando eu armazeno, quando eu estou usando aquele determinado material. E depois, igual a gente falou, quando eu estou descartando. Todas elas você tem que tomar cuidado. Então, de tal maneira que a substância da coluna da esquerda não entre em contato com as que estão do lado direito. Lembra quando eu falei para vocês? Essa daqui, que era aquela figurinha da aula passada. Quando a gente tem essa questão da incompatibilidade dos produtos, deixa um mais afastado do outro. Então, no caso aqui, ácidos e bases, ele deixou produtos neutros no meio, inertes, né, como a sílica e algumas soluções padronizadas, que são mais fraquinhas, e aqueles produtos que são mais fortes, como os ácidos e as bases, ele deixou aqui um em cada lado, tá bom? Então, é importante que a estante esteja assim, bem separadinha, evitando com que você corra o risco de um cair, bater no outro e já reagir. Outra questão agora é com relação aos documentos. Você tem que ter os documentos claros, né? Tem que ter capacitação das pessoas que vão estar lá, né? Afinal, se a pessoa não tem capacitação, ela não vai fazer ideia, por exemplo, que ela tem que deixar separado esses produtos que são incompatíveis um com o outro. Então, é por isso que a gente fala disso, de ter essa disposição dos produtos químicos bem certinhos, bem separados. Não se deve armazenar produtos químicos em prateleiras muito altas, tá bom? As garrafas grandes devem ser colocadas no máximo a 60 centímetros do piso, então não adianta colocar lá no alto, porque também alguém vai tentar pegar, qual é o risco de escorregar, de puxar, cai tudo, então
não é bom, né? Por isso que não é recomendado usar prateleiras muito altas, que você tem que subir na cadeira, então que seja de fácil acesso, até mesmo que se vazar alguma coisa, você já consegue ver. Prateleiras muito altas, quando acaba tendo, por exemplo, tinha lá uma rachadura no vidro e você não viu. Começou a vazar e vai passando o tempo, você não vê. Quando vê, já está num vazamento maior, nisso já pode ter tido contato com outra garrafa, daí fica mais perigoso. Então, se você está as prateleiras numa altura bacana, fica mais fácil de você identificar quando teve ou não vazamento. Também verificar essa questão da compatibilidade, né, entre eles, e as prateleiras devem estar rotuladas de acordo com a classe do produto. Então, ácido para um lado, básico para o outro, os neutros ou inertes no meio e assim por diante. Considerar que todos eles têm riscos químicos desconhecidos e tem que verificar aquela fichinha FISPIC, que é a ficha de informação de segurança do produto químico. Lembra que a gente acabou de ver, etilbenzeno. Ela tem todas as informações, tem o nome, tem a fórmula química, tem lá a questão de qual que é o seu losango, né, de perigo, se ele é inflamável, se ele é reativo, que problema ele traz para a saúde. Ele tem também informações sobre o que não fazer, o que fazer quando caiu no olho, quando cai na pele. Então, isso é importante de estar sempre essa fichinha de cada um dos produtos juntos. E eles não devem ser estocados por ordem alfabética. Às vezes, vai ser mais fácil, coloca aqui os ácidos, então ácido sulfúrico, ácido tal, e dali a base lá, do outro lado, por ordem alfabética, você corre o risco de fazer isso, de acabar juntando do lado um ou outro que não é compatível. Então, eles recomendam que você não faça por ordem alfabética. Pode parecer mais organizado? Pode, mas corre-se esse risco de você justamente colocar do lado um do outro que não era adequado. Aí deve separar todos os reagentes quimicamente compatíveis, armazenar os diferentes separados com barreiras físicas entre eles, então põe lá uma frestinha, né, uma madeirinha para separar cada um deles, colocar os grupos que são incompatíveis o mais longe um do outro, separar líquidos dos sólidos para evitar então que tenha uma reação, e também com isso, a gente verifica essa questão do armazenamento, então, está com as seguranças adequadas, tá bom? Deixa eu ver se alguém pergunta mais alguma coisinha aqui. Não, então tá já. Vamos agora para a nossa última NR, nossa última norma regulamentadora. Vamos abrir aqui. Aqui. Essa última norma agora é a NR 23. Ela já está agora relacionada aos riscos de disposição, né, de como que você vai evitar os riscos de incêndio. Então, como que você vai agir para prevenir com que haja incêndio? Então, a NR 23, ela vem para dispor sobre a proteção contra o incêndio em geral e umas medidas preventivas adequadas. Então, ele fala sobre revestimento das portas, das paredes, construção de paredes contra fogo, né? No caso de que, se houver um acidente, como que vai ser a sinalização, como que vão ser aquelas portas que vão facilitar, então as saídas têm que ser amplas. Cada vez que a gente vai no cinema, né, por exemplo, eles passam um videozinho que no caso de incêndio, o que tem que fazer, que a porta é contra fogo, que você não precisa abrir, é só empurrar e todo mundo sai correndo. Porque aquela situação que eu comentei com vocês, diante de um problema, ainda mais de um incêndio, o pessoal perde a razão, fica com medo, fica no desespero e tem que sair correndo. Então, ele só quer saber o quê? Onde que é a saída. Então, ele já vai ver as placas e já vai empurrar e vai sair correndo. E a mesma coisa em diferentes locais, num laboratório, numa empresa, numa indústria, onde você tiver, se tiver esse tipo de situação, o pessoal sai correndo mesmo. Então, você acaba tendo que ir junto na leva. Então, a sinalização para incêndio, ela é da seguinte forma, ela é dividida em A, B, C, D. Então, A são os combustíveis sólidos, B, os líquidos inflamáveis, C, equipamentos elétricos, lembra que eu comentei com você? Se dá um curto-circuito, pode correr o risco de ter incêndio. E depois, D, o último, são os metais combustíveis. Então, todos os locais de trabalho que tem que ter proteção contra incêndio, saída suficiente, uma saída que seja rápida para a retirada do pessoal, igual eu falei para vocês, se tem que sair, tem que ter aquela saída rápida para você conseguir se locomover o mais rápido possível.
Não pode ser uma porta que vai estar trancada, uma porta enferrujada, uma porta que você tem que puxar para abrir, porque tudo isso prejudica ainda mais dentro de um evento de incêndio assim. Tá bom? Então tem que ser aquelas portas que você só empurra e sai, tem que ser ampla, porque não vai querer sair uma pessoa por vez, na hora do desespero vai sair umas 2, 3. Então é por isso que essa proteção tem que ter, e você tem que ter claro também aonde que vocês vão sair, bem sinalizado. Tem que ter equipamento suficiente para combater esse incêndio logo no início. Então, opa, viu um fogo, o extintor tá fácil. Pega o extintor, já abre, já coloca, já tenta precaver com que esse incêndio crie grandes proporções. As pessoas adestradas no uso correto desse equipamento, não adianta uma pessoa que nem sabe usar, ela vai olhar e falar, como será que abre o extintor? Como será que vai fazer? Então, tem que ter sempre alguém, algum encarregado próximo, que vai auxiliar e que vai ter esse conhecimento de ajudar caso aconteça isso. Também é importante ter a saída de emergência, as portas com condição boa de passagem, escadas, elevadores, essa porta corta-fogo que eu comentei com vocês, que é só empurrar, sair correndo, e o combate ao fogo. Além disso, tem que ter quantidade boa de extintores, e esses extintores têm que estar inspecionados. O que é isso? Eles têm que estar dentro do prazo de validade. Você não pode fornecer lá uns extintores que venceu faz 5 anos atrás, então lá só de enfeite bonito. Que nunca usou. Mas na primeira parte, quando o pessoal for fazer uma auditoria e for uma vigilância, já era, né? A primeira coisa que eles vão ver é com relação à data de validade, né? Isso aqui já não vai te proteger de nada, tá bom? Então, aqui do ladinho, eu trouxe para vocês umas figurinhas dos extintores. Então, tem tanto extintores de volume menor, então ali de 1 kg, 2 quilos, até os maiores de 10 quilos. E dali aqui ao lado tem normalmente qual é o tipo de substância que cada uma carrega, né? Então, as maiores ali de 10, 5 litros, ou é de espuma ou de água pressurizada, né? Que é água com gás, por isso que tem essa pressão. Daí, depois de 6 quilos para baixo, já é o do gás carbônico, CO2, e tem também o extintor de pó químico, que pode ser de 4, de 2 ou de 1 quilo. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, estão em algum lugar, ver um extintor, dá uma olhadinha para ver do que ele é, se ele é de espuma, se ele é de gás carbônico, se é pó químico seco, ele é bacana de ver. Então, aqui desse outro ladinho, eu tenho para vocês os equipamentos que são utilizados normalmente como proteção contra os incêndios. Então, tem o extintor, mas também tem válvulas de mangueira, né? Que às vezes, não, esse que vai conseguir fazer com água, né? É claro que se for um incêndio provindo de efeitos elétricos, vocês não podem jogar água, porque daí você vai jogar água, a corrente elétrica vai vir, vai dar choque em todo mundo, vai dar um problema ainda maior, né? Então tem que tomar esse cuidado também para verificar qual que é a fonte desse incêndio, de onde que veio. Agora, se for papel que está queimando, plástico está queimando, então, opa, não tem nada a ver com eletricidade, eu posso usar, então, posso usar a água para apagar, tá bom? Mas sempre fiquem de olho, dependendo do local, é por isso que o extintor específico vai estar lá. Então, aqui é produtos químicos, então vai ter os extintores específicos para isso, justamente para evitar, né? Igual eu falei para vocês, se na hora do desespero você nem lembra onde quer sair e quer sair correndo e quer passar pela porta de qualquer jeito, imagine parar para ficar olhando, ler o extintor, saber se você pode usar ou não. Então, para evitar esse tipo de problema, já é colocado os extintores adequados nos locais, para facilitar o trabalho mesmo. Então, como que deve ser o local dos extintores? Tem que ser fácil de visualização, então é muito comum, você vai passando, você vai ver um vermelhão lá na parede. É o extintor que está lá. Então, tem aqui, igual vocês podem ver aqui na figurinha, essa janelinha lá com a mangueira, com o extintor, bem claro, vermelho, né? Tem que ser fácil acesso, não pode ser muito alto, nem, né, com dificuldade para você abrir, e tem que, onde tenha menos probabilidade do fogo bloquear o acesso, né? Agora, imagine se está pegando fogo, você tem um extintor, mas justamente naquele ponto ali você não consegue ter acesso, não consegue pegar. Então, é por isso que o ponto onde você vai colocar o extintor também, ele é meio estratégico. Assim, aonde que normalmente não vai pegar fogo, não tem fiação, não tem material, então é ali que vai ficar ele. Então, fica de fácil visualização e fica num local que normalmente não vai correr o risco de ter incêndio. E os locais que são destinados para os extintores
tem que estar assinados com círculo vermelho, seta larga vermelha, borda amarela, então o mais claro possível, tá bom? Se vocês repararem bem, vai andando no shopping ou nas empresas, assim, é bem claro ver aquele vermelho ou bem em volta amarelo, sabe que é com relação aos incêndios. E agora o nosso último slide são algumas dicas para prevenir os incêndios. Então, o que você precisa fazer, né, para evitar e para fazer com que, então, não ocorra esse tipo de acidente. Então, primeiro lá, fazer a manutenção da rede elétrica, sempre ficar verificando se não tem fio desencapado, se está tudo certinho. Segundo ponto, não sobrecarregar as tomadas. Então, é que lá tem uma tomada, mas aí coloca uma extensão, coloca um T, já coloca uma régua com vários, e aquilo vai sobrecarregando aquela tomada, corre o risco de dar um curto, já traz um incêndio também. Então, não sobrecarregar a tomada. É mais interessante ter mais pontos de tomada e assim ir dividindo os pontos. Próximo ponto, verificar as cargas dos extintores. Tem que verificar a validade, se está boa. Tem que ver qual que é o material que eu tenho dentro desse extintor, se eu posso usar ele ou não, dependendo de cada um dos casos. O quarto ponto, não obstruir o acesso da saída de emergência. Então, não vai colocar caixa, um equipamento que estava estragado, uns lixos lá, vai deixar bem perto do incêndio, né, onde está o extintor de incêndio, ou onde está a saída de emergência, porque na hora do desespero o pessoal vai precisar sair por ali, ou vai precisar cortar ali para pegar o extintor, para pegar a mangueira. Se estiver obstruído, ou seja, cheio de coisa em volta, prejudica todo o serviço. Então, essas áreas têm que estar limpas e fácil acesso, porque você não se programa quando que o acidente vai acontecer, né? Então, ele sempre pode estar acontecendo. Toda hora você está suscetível ao acidente. Então, tem que estar fácil acesso, tem que estar tudo limpo. E entramos nessa parte da higiene e segurança do trabalho. Então, tem que estar seguro, tem que estar limpo. Tem que estar com uma área assim clara para você poder ir lá, pegou o extintor, apagou ou abriu a porta e saiu correndo, tá bom? Dependendo do caso, a gente não sabe como que é. A quarta dica seria com relação a não fumar próximo de material inflamáveis. Então, o laboratório não é local para fumar, né? Se alguém entrar fumando lá, pode ser o chefão, não é local adequado, porque tem muitos produtos químicos. Dependendo de outros locais da empresa, se tem inflamáveis, combustíveis, a pessoa está fumando, ela está correndo um risco, então tem que ser evitado ao máximo. Quinta dica é com relação a respeitar a sinalização indicativa de incêndio. Então, verificou a sinalização, obedece, respeita e vai fazendo as suas atividades com mais cautela possível. A outra dica seria para manter os materiais combustíveis em locais seguros, então deixa isolado, né? Então, como químicos já sabem, não, esse material aqui é álcool. Se para ganhar um pouco de fogo, vai alastrar ainda mais. Então, eu vou deixar o álcool aqui num local mais seguro, tá bom? E por último, que é muito importante também, que é treinar os colaboradores em caso de incêndio. Então, às vezes é comum você ver em filmes, tocou o alarme, o pessoal sai tudo organizadinho, desce as escadas, porque eles estão fazendo treinamento, porque caso aconteça, eles já estão preparados do que fazer. Se não tem treinamento, tocou um alarme de incêndio, o pessoal entra no desespero e começa a fazer tudo errado. Infelizmente, acontecem muitos incêndios e acontecem muitos acidentes e mortes, porque o pessoal entra no desespero, sai todo mundo correndo, não tá nem aí para que tá pisando, se caiu alguém, não tá aí com nada. Então, essa parte de treinar os colaboradores, ela vem como uma importância de a pessoa ficar mais calma na hora do acidente. Tipo, não, eu já fiz isso aqui no treinamento, eu já sei aonde que eu vou sair, eu já sei o que eu tenho que tirar, material importante ou não. Eu sei aonde me dirigir, qual porta que eu vou abrir, eu sei aonde que está o incêndio, eu sei onde que está o extintor, eu sei tudo isso, todas essas informações, eu já estou treinado para isso. Então, isso facilita bastante. O segundo ponto de treinar o colaborador é que tenha alguém que saiba mexer no extintor, saiba como acionar os bombeiros, né? Então, tem que ter a pessoa que vai ter a cabeça fria no momento e que vai tentar fazer o melhor possível. Vai saber, por exemplo, não precisamos abrir a janela, porque se o pessoal ficar respirando esse gás carbônico aqui dentro, o pessoal vai ficar tonto, vai desmaiar e acaba morrendo por intoxicação ao inalar esse gás, tá bom? Então, essa era a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tô aqui, pode ficar à vontade. Deixa eu só... Eu vou colocar esse slide arrumado, porque tem essas palavrinhas ambientais, né, que eu deixei
trocado as letrinhas, já arrumei e já vou colocar no AVA arrumado. E também assim que terminar aqui, já passo para vocês o vídeo, também já posto lá para vocês terem acesso à videoaula de hoje, tá bom? Então, lembrando só o que a gente comentou no comecinho da aula. Próxima aula, revisão da matéria para a prova, para vocês ficarem tranquilos. Até hoje, a entrega do trabalho, então, estou aqui ainda, quem tiver alguma dúvida pode perguntar. São aquelas questões que estão no AVA, tá bom? A princípio, ela estava valendo como um ponto, mas eu acho que vai valer um pouquinho mais, visto que a prova já está aí, e daí eu quero ver se na aula que vem eu faço um outro trabalhinho menorzinho, mas assim para vocês irem testando para a prática da prova mesmo, de ir preparados do que pode ser perguntado. Lembrando que, igual eu falei para vocês, a prova vai ser no formato remoto, tá bom? Isso já foi informado mesmo. Então, provavelmente vai ser no dia 22, porque a prova sempre cai no dia que normalmente é a matéria, a disciplina. Então, vocês vão ter a prova ali pelo AVA. Então, quem tiver dificuldade, não consigo carregar no AVA, como que funciona, converse comigo, manda uma mensagem, manda um e-mail que eu respondo rapidinho. A gente faz junto, entramos ali, eu compartilho a minha tela para mostrar para vocês como que funciona essa parte, tá bom? Da prova. De entregar o trabalho, igual o trabalho agora, que tem que fazer essa entrega até agora, até as 22 horas. Então, quem ainda não fez, aproveita esse tempinho para fazer. Eu estou por aqui ainda, tá bom? Mas quem não, aproveita para desejar um bom descanso, bom final de semana a todos, tá bom? E qualquer coisa, só chamar, tá bom? Bom descanso para você.